Então, meninas, eu já tô com o olho pronto para adiantar o processo, né, para o vídeo não ficar muito longo. E agora vamos fazer a make. Vem aprender comigo. Primeiro passo vai ser aplicar a sombra, é uma sombra bronze. Ela tem uma cintilância. Vou aplicar essa sombra bronze em toda a pálpebra móvel. Aplicar e espalhar bastante, para não ficar muito marcado. Então, aplica e espalha. Agora, com o restinho de sombra que ficou no pincel, sombra bronze, eu vou passar no canto inferior dos cílios inferiores também. No canto interno, perdão. Agora, com a sombra marrom opaca, vou marcar todo o côncavo. Peguei um tom mais claro primeiro e marco no côncavo. Agora, um tom um pouco mais escuro de marrom também opaco. Vou passar no canto externo da pálpebra, fazendo a marcação para dar um degradê entre os tons de marrom e o bronze. Vou fazer um V no canto externo para marcar. Pode marcar bastante para depositar a sombra, porque depois a gente vai esfumar e não vai ficar esse marcado, tá, gente? Agora com o pincel de esfumar, sem sombra, eu vou esfumar bastante. Esfuma com gosto mesmo, sem dó nem piedade, porque aí fica lindo a make. Esfumar nunca é demais, né, gente? Tiro a sujeirinha com pincel com base. Agora com a sombra iluminadora, essa sombra é de um quarteto do O Boticário. Ela é bem clarinha e tem uns reflexos dourados. Eu vou deixar no blog a lista dos produtos que eu usei, tá, gente? Então, com essa sombra eu vou passar no canto interno da pálpebra superior e vou marcar também o canal lacrimal. Ela vai dar um brilho, chamar mais atenção pro olhar, dar uma iluminada. Com essa mesma sombra iluminadora, eu vou passar para iluminar também a sobrancelha. Dar uma aplicadinha embaixo da sobrancelha e dar uma batidinha. Esfumo mais um pouquinho para dar uma unida nas cores. Agora, com lápis preto, eu vou passar na raiz dos cílios inferiores, não na marca d'água, na raiz mesmo. E não vou completar o olho, só vou botar até a metade, onde a gente botou a sombra bronze, para não fechar o olhar, para deixar o olhar mais aberto. Agora, com a sombra marrom opaca que a gente passou, vou passar também nesse lápis para dar uma selada no lápis e dar uma esfumada, dar um efeito muito bom. Agora vamos fazer o delineado. Como sempre, né, faz o risquinho, traz para o centro do olho, da parte de dentro para a parte de fora, você vai fazer o contorno. Esse é o passo básico do delineado que eu sempre faço, independente de ser caneta, de ser delineador líquido, delineador gel. E agora é só completar a parte do contorno que a gente fez, né? Passo só mais um pouquinho de sombra, só para dar uma iluminada. Com pincel mesmo, eu não depositei mais sombra, só com o pincel que já estava sujo com a sombra. Eu passo. Agora o corretivo eu passo rente, o traçado, para dar um efeito bem perfeitinho e ele dá uma puxadinha na ponta que deixa a ponta bem mais fina no final. Agora a máscara de cílios, eu vou passar uma máscara alongadora. Não quero muito volume nos cílios não, só dar uma alongada mesmo. Pronto, o olho fica assim, bem basiquinho, não é muito chamativo, iluminado,
um delineado que sempre dá um up no visual. Tem um degradêzinho de marrons que fica bem em todos os tons, tanto em loiras, morenas, ruivas. É uma maquiagem, uma make de olhos bem coringa, combina com quase todos os batons. Mas como agora o batom roxo, que tá no auge, a gente vai fazendo batom roxo. Mas eu vou continuar a make agora fazendo contorno. Muita gente me pergunta como é que eu faço, então eu sempre vou botando nos vídeos, porque assim todo mundo vê. Como sempre, dou aquela encolhida nas bochechas e aplico abaixo do ossinho. Agora eu vou afinar o nariz, né? Também com o mesmo pó opaco, eu vou fazer a marcação. Ele vem da raiz da sobrancelha, na parte interior, no meio da testa ali, que eu esqueci o nome. Aí você passa o traço e vai até a ponta do nariz, só fazendo um contorno mesmo. E aí eu vou esfumar também essa parte. Com a esponjinha, vou dando umas batidinhas que ele dá uma esfumada e depois vai ficar bem mais natural. Passo a mão também pra suavizar mais ainda. E tcharam, nariz um pouquinho mais fino, né? Sem plástica. Fica bem natural, né, gente? Adoro esse efeito. Esse é um truque que, se você puder fazer, faça. Ele realmente afina bastante o rosto. E afina o rosto, resumindo, né? É pó translúcido, eu vou aplicar embaixo e deixar um pouquinho, depois eu dou uma esfumada básica. Olha. Tô gravando. Isso. Agora o blush, só pra dar uma saúde mesmo. Bem pouquinho. Eu tô usando um blush mate, sem cintilância. Agora eu vou iluminar as têmporas. O iluminador dá sempre um efeito legal. Então marco as têmporas, o nariz e sempre aqui em cima do lábio, ressalta mais o lábio. Eu tô usando a mesma sombra do Quarteto do Boticário, que eu iluminei o canto interno dos olhos, que eu iluminei abaixo da sobrancelha. Pronto, agora vamos ao top batom roxo, essa coisa linda de viver. A ponta desse batom já é ótima, ela é chanfrada dos dois lados, então com ela você consegue já delinear o seu lábio. Então eu faço um delineado, contorno do meu lábio ali, né? Passo ele certinho, todo o contorno, que dá bem certinho. Essa ponta é ótima. Foi uma coisa que eu adorei nesse batom, foi a ponta. Passei o batom, agora eu vou limpar os cantinhos com corretivo. Dá um efeito, assim ele deixa o batom perfeito, sem nenhum borrado. Limpo na parte inferior do lábio. Na parte superior também. Com a esponjinha eu vou dando agregado no corretivo. Passo o pincel para dar uma selada no contorno. Agora o blush, só para dar uma saúde mesmo. Bem um pouquinho. Eu tô usando um blush mate.